Quando consideramos como conjunto universo o conjunto dos números reais R, a função f de x igual a raiz quadrada de 2x menos 2 apresenta conjunto domínio dado por domínio de f igual a x pertencente aos reais, tal que x é maior do que ou igual a 1. Sua função inversa apresentará conjunto domínio dado por domínio de f igual a x pertencente aos reais, tal que x é menor do que ou igual a 1, domínio de f igual a x pertencente aos reais, tal que x é maior do que ou igual a 1, domínio de f igual a x pertencente aos reais, tal que x é diferente de 1, ou domínio de f igual ao conjunto dos números reais. O que ocorre nesse exercício é que eu tenho uma f cujo domínio dela é x pertencente aos reais, tal que x é maior do que ou igual a 1. Mas pelo fato dela ser inversível, ela vai ter um contradomínio que é igual à imagem dela. Por quê? Porque ela precisa ser uma função objetora. E como eu estou pegando todos os elementos maiores do que ou igual a 1, a minha raiz quadrada vai ter todos os elementos maiores do que ou igual a 0. Por quê? Porque 2x menos 2 ela se iguala a 0 para x igual a 1 e depois ela só vai aumentando. Então, essa minha função ela vai assumir todos os valores reais maiores do que ou iguais a 0. Né? Então, vou ter aqui ó, R mais. O que ocorre é o seguinte, a função inversa ela vai ser de quem a quem? A f menos 1 ela vai ter como domínio a imagem da f. Então, ela vai ser de R mais, né, em direção a quem? Com qual contradomínio que é equivalente à imagem dessa função f menos 1? Bem, a imagem dela vai ser y pertencente aos reais, tal que, se aqui eu tinha x maior do que ou igual a 1, aqui eu só mudei a letra e vai ser y maior do que ou igual a 1. E como o exercício estava pedindo o domínio da inversa, o domínio da inversa é R+, e eu não tenho essa alternativa R+, né? A banca marcou como correta a alternativa D, mas está errado. Por quê? Porque ela é R+. Então, se eu tomasse como correto a alternativa D, eu estaria admitindo que eu posso ter números negativos no domínio da minha inversa. Então, significaria que eu teria números negativos na imagem da minha função original. E aí eu vou mostrar o gráfico dessa função para ver por que isso não pode ocorrer. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico. Olha só. A minha função ela está definida para x maior do que ou igual a 1 e ela vai crescendo infinitamente. Ou seja, a imagem dela vão ser quem? O R+, os reais maior do que ou igual a 0. E aí, quem seria a inversa? A inversa de uma função, o gráfico dela, ela é simétrico à bissetriz dos quadrantes ímpares. Vamos dar uma olhada na carinha da função inversa. Olha só o que ocorre também. O meu domínio é a partir do zero, ó, do zero para frente que a minha função está definida. O meu domínio realmente aqui é o R+, né? Então, eu não posso marcar nenhuma das alternativas. Por quê? Porque não tem nenhuma delas dizendo que o domínio é o R+. Por isso, essa questão ela deveria ter sido o quê? Anulada.